aula nós vamos entender como fazer as perguntas certas com dados. Teron, quando a gente fala sobre fazer as perguntas certas com dados, o que exatamente isso significa? Nossa, vamos lá, Paloma. Pergunta certa com dado é um negócio interessante de se fazer. A gente tem vários tipos de perguntas para serem trabalhadas, várias questões, a gente tem muita informação que está correndo em cima da gente hoje. Mas assim, eu quero saber qual que é exatamente uma cor, uma informação, eu quero saber qual que vai ser o resultado da loteria. Como é que eu vou saber qual que é o resultado da loteria se é uma coisa aleatória, bem completa? Então, para isso, a gente precisa fazer um estudo, ver o que aconteceu, de onde vêm as informações, de onde vêm os dados, coletar essas informações, deixar eles de forma limpa, para que a gente consiga manipular isso e estruturar. Acredite se quiser, não é coisa de a gente acha que acontece isso, tem um pouco do sentimento, mas a gente começar a mudar um pouco essa análise de somente ser sentimento e você poder conseguir ter uma base científica, uma base matemática, uma base lógica ou uma base analítica em cima do que são esses dados e não somente confiar no que seria a ferramenta que está aí. As ferramentas nos ajudam, mas as ferramentas não resolvem sozinhas. Teron, agora me diz, por que ter uma boa pergunta é muito mais poderoso do que apenas ter dados disponíveis? Vamos lá, por que uma boa pergunta é mais poderoso? A gente precisa fazer uma análise do que é essa pergunta, o que a gente quer. Os dados hoje são muito amplos, muito abertos, o que tem por aí. Hoje a gente tem muita informação, e a informação chega de várias formas, de várias frentes e muito rápido. Seja no nosso dia a dia, como por exemplo, mexendo no celular e vendo o que acontece, como exatamente na questão da empresa, da gente poder entender. Então assim, vou ter a pergunta, quanto que eu faturei hoje? Mas quanto que eu faturei hoje, baseado em quê? Faturei com que área? Com que segmento, com que estrutura. Então é interessante eu pensar na pergunta exata, focar, fazer uma quebra da ideia para poder entender qual o dado que eu quero. Então se eu fizer essa análise e souber aonde que eu quero chegar, a gente consegue ter essa pergunta. Por exemplo, para algumas pessoas essa blusa que eu estou usando pode ser azul escuro, para outras pode ser preto, para outras pode ser um azul normal. Então, como é que a gente vai determinar isso e entender isso? Então, talvez a gente tenha que especificar um pouco mais esse tipo de pergunta, aonde a gente puxa a pergunta certa para poder ter o dado e a informação certa ou mais precisa possível. Perfeito. E já que a gente está falando da pergunta certa, quais erros você considera que são mais comuns quando as pessoas começam a analisar dados e elas não têm essa pergunta adequada? Vamos lá, interessante essa pergunta. Um dos erros mais comuns que eu acho que existem e que as pessoas têm é, primeiramente, confiar 100% na ferramenta, lá na frente. Vou te dar um exemplo clássico. Planilhas, Excel, calculadoras e tudo mais. Todo mundo usa calculadora, todo mundo usa Excel ou uma planilha desse ponto de vista. Eu peguei um caso uma vez que me mostraram uma planilha onde eu tinha 1 mais 1 era igual a 3. Tá certo esse resultado? 1 mais 1 é igual a 3? A gente estudou isso na escola ou em alguns lugares onde 1 mais 1 é igual a 3? Aí você pergunta para a pessoa, mas esse resultado está errado. A pessoa, não, mas a planilha está me mostrando que 1 mais 1 é igual a 3. Mas você não questiona esse resultado de 1 mais 1 ser igual a 3? Não, se ela está colocando, se o sistema está apresentando para mim, está correto. E não está correto. Na hora que a gente foi fazer uma investigação mais a fundo desse dado, um pensamento analítico, a gente precisa ter a crítica ainda em cima desse dado. É importante se ter a crítica em cima do que a gente está colocando, ou a crítica em cima do que a gente está planejando. Foi onde que a gente viu que se abrir as células dessa planilha, era na verdade 1,5 mais 1,5 igual a 3. Então você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então você não deve acreditar 100% no sistema, porém você deve entender e perguntar sempre o porquê. Por que está dando isso? O que está acontecendo? E ter exatamente esse questionamento analítico para se trabalhar. Maravilha! E já que estamos falando de dados, como é que a gente pode formular dados que são descritivos para que a gente gere, então, uma hipótese inteligente? Vamos lá. Dados descritivos para gerar uma hipótese inteligente. Primeiramente, a gente precisa entender a fonte desses dados, né? E o que realmente esses dados querem dizer para nós ou para a questão que a gente está colocando ali, para a análise que a gente vai fazer, para exatamente a descrição do que vai estar sendo colocado.
Então a gente precisa entender onde estão esses dados e como é que a gente vai juntar estes dados para poderem serem trabalhados, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma análise de ruptura de estoque, o que é uma análise de ruptura? O que é faltar o estoque? Baseado em quê? Baseado principalmente em quanto tempo a gente vai estar trabalhando isso. A gente pode fazer uma análise onde a gente vai falar assim, eu quero saber quanto tenho de estoque para 5 dias, mas qual que é o histórico que você trouxe disso para poder fazer esse cálculo, né? Por isso que é interessante a gente entender e sempre criticar o que está acontecendo, criticar os dados e ser objetivo. Não basta só coletar o dado, precisa coletar o dado, fragmentar, estudá-lo, fazer uma sequência do que a gente vai estar trabalhando com ele. O que eu costumo dizer, se a gente pegar um dado sujo no começo e não trabalhar com esse dado sujo no começo, ele vai simplesmente só potencializar esse dado como uma sujeira enorme no final, usando todas as ferramentas que você pode utilizar aí no meio. Seja ferramentas analíticas, seja ferramentas de inteligência artificial, seja ferramentas até mesmo de tratamento de dados. Então é sempre bom a gente ter a base, a fundação, ou alguns chamam de foundation, bem estruturadas para poder puxar tudo isso e a gente conseguir fazer de forma clara e limpa. E Paloma, eu vou colocar mais uma questão nisso daqui. Eu sei aonde que eu comecei, eu até entendo onde eu quero chegar. Eu não posso esquecer de criar este caminho no meio todo. Não vai chegar automaticamente, a gente precisa direcionar. A gente não usa hoje ferramentas como GPS, Waze para saber aonde quer chegar. Então eu preciso ver qual é o caminho que vai estar sendo direcionado. Eventualmente a gente pode ter mudança de rotas no caminho, e isso é normal ter essas mudanças de rotas. Mas a gente saber a origem, aonde a gente quer chegar e ter um caminho, que se a gente não tiver um caminho, não tiver um objetivo, não tiver, até o pessoal chama de KPI, qualquer caminho serve, qualquer dado serve, e a gente não vai ter dados confiáveis para estar trabalhando. Perfeito. E dado que você está falando sobre esse caminho, existe alguma estrutura que faça com que um problema consiga virar uma boa análise de dados? Existe. Vai ser um pouco repetitivo, mas é exatamente isso. A gente tratar os dados na fonte e entender de onde estão vindo esses dados. Sejam dados que a gente chama de dados estruturados ou dados não estruturados. Seja que a gente vai fazer uma quebra dessa questão dos dados ou eles vão estar realmente quadrados. Em cima disso, a gente faz as segmentações. Não adianta eu coletar tudo, colocar num balde só e chacoalhar. Se a gente pegar, vamos fazer uma brincadeira com Lego. Acho que todo mundo está acostumado a brincar com caixa de Lego. Se a gente parar para ver, eu tenho o Lego que monta um carrinho, eu tenho o Lego que monta uma fazendinha, eu tenho o Lego que monta um prédio, né? E na hora que eu recebo esse Lego, na caixa de Lego, ele vem as instruções, como é que eu posso fazer o carrinho, como é que eu posso fazer a fazendinha, como é que a casinha, ou como é que eu posso fazer o prédio. Acabei de fazer isso, abri todos os Legos, montei e segui. Depois eu desmonto tudo, jogo, a minha filha faz isso, joga numa caixa grande, joga tudo fora, chacoalha essa caixa e estão todas as pecinhas de Lego ali dentro. Ou seja, os dados estão ali dentro. Só que agora, como é que eu vou fazer para montar a casinha, ou o carrinho, ou montar o prédio? Posso pegar e misturar qualquer coisa. Então, como é que a gente vai fazer? Separa as cores vermelhas das cores azuis, das cores amarelas, das cores verdes, o que é roda, o que é teto, o que é porta, o que é janela. A gente começa a fazer essa separação. Uma vez que a gente fez essa separação, a gente consegue depois, até mesmo lendo as instruções de como fazer a casa, o carro ou o prédio, eu consigo simplesmente montar ele daquela forma que eu queria fazer. Porém, eu tenho as informações ali, separei as informações. O que me impede agora de eu montar uma casa com rodinha? Se fizer sentido para ser uma casa móvel, não tem problema, porque eu já tenho os dados coletados ali, eu posso pegar as rodinhas que eram do carro, juntar na casa e fazer uma casa móvel. Criei uma nova informação que pode ser algo útil para mim. Mas eu separei primeiro os dados, eu limpei os dados para poder se fazer isso, eu organizei um pedaço para poder se fazer isso, para poder depois criar os resultados diversos que eu quero fazer, os relatórios diversos que eu quero fazer. Então é importante a gente conseguir fazer essa limpeza, essa segmentação, esse tratamento, e depois a gente vê onde a gente vai chegar. Pode seguir a instrução original para seguir a casinha, ou pode simplesmente, nossa, peraí que eu quero não só uma casa, mas uma casa que se movimente, vou colocar rodinha nessa casa, vou colocar motor nessa casa. E eu não quero mais que a casa seja baixinha, seja alta, então junto tudo e consigo formar um novo dado, um novo resultado. E se por acaso acontecer no meio do caminho dessa análise de dados, de eu fazer uma pergunta que é uma pergunta errada, existe alguma fórmula para que eu consiga reescrever essa pergunta?
e conseguir chegar efetivamente num resultado mais adequado? Vamos lá. Existe pergunta errada? Essa seria a grande questão. Eu não sei se eu consigo ter a informação de uma pergunta errada. Eu vou ter uma pergunta que ela talvez leve a gente a direcionamentos não próprios dentro do que a gente está esperando. Como a gente sabe qual que é o que a gente está esperando, qual que é o desenho, quando eu falei da casinha, qual que é o desenho da casa, a gente sabe qual é o formato da casa, e de repente eu comecei a montar uma casa que não é uma casa, é uma piscina, eu falo, peraí, não é por aí, então posso parar no meio do caminho e recriar isso. Então, volta àquela questão do começo, eu preciso ter o meu sentimento e não só acreditar na saída do sistema. Eu preciso ter, é muito importante, gente, a gente ter análise crítica, poder criticar o que está ali dentro. 1 mais 1 não dá 3, mais 1,5 mais 1,5 dá 3. Então a gente conseguir fazer exatamente essa verificação e ter essa crítica do que realmente está certo o que eu estou colocando e não ter medo de errar. Não ter medo de errar. A capacidade hoje que a gente tem nos sistemas de coletar os dados é testar, 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 para não ter medo de errar. Uma vez que a gente testou várias vezes, aí a gente consegue ter um padrão, uma saída para a gente poder começar a colocar toda essa questão em produção e poder trabalhar com os dados de uma forma que são mais assertivos e levam a gente para informações mais corretas. E mesmo que seja que a gente conseguiu descobrir a fórmula mágica para acertar na loteria, sempre desconfia um pouquinho que não é sempre que vai chegar lá. Mas a gente vai chegar com uma precisão bem, bem grande. Perfeito. E se eu imaginar, por exemplo, que eu tenho pouco tempo ou pouco recurso para conseguir fazer essa análise, como eu conseguiria priorizar as perguntas adequadas para que eu consiga fazer isso caber no tempo e no recurso que eu tenho? Excelente pergunta. Como é que você pode priorizar isso? Desenhando aquele mapa ou fluxo do processo que você quer chegar. Qual que é a pergunta? No sentido, aonde eu quero chegar? Eu quero gerar relatórios, eu quero gerar informação para poder ver como é que está a produtividade da minha empresa. Né? Então eu quero saber a produtividade. O que é que mede produtividade para a minha empresa? Qual que é a relação? É produção, é ganho, é lucro, são margens, a quantidade de vendas, a quantidade de clientes, se eu estou tendo perca ou não de clientes e tudo mais. Então definir quais são esses objetivos. Uma vez que eu definir esses objetivos, eu vou juntar com o dado a fonte de vendas, o dado de marketing, a estrutura de pesquisa de satisfação do cliente, a pesquisa como é que está meu faturamento, todas as estruturas, vou montando os blocos e aí eu vou gerando este desenho até esse dado final, sabendo onde eu quero chegar. E aquilo que a gente falou, uma vez que você conseguiu fazer esse desenho, descobriu onde você quer chegar, aí de repente você pode até fazer mudanças no meio caminho, gerar outros questionamentos ali no meio. Perfeito. E se você pudesse dar hoje uma dica para quem quer começar fazendo análise de dados, que dica você daria, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa tão técnica? Vou puxar isso de uma forma bem mais complexa hoje. Pessoal, a gente vive, que nem a gente comentou, num mundo muito cheio de informação. E a gente precisa aprender a filtrar as informações que a gente recebe. Pode parecer crítico, mas eu vou falar assim, não acredite em tudo que você vê de uma maneira imediata. As informações aí hoje estão sendo apresentadas para você por inteligência artificial, estão sendo apresentadas para você por mídias sociais e acabam criando o que as pessoas chamam de bolha. Essa bolha, ela está direcionando somente para aquilo que você está acostumado a ver, ela está te direcionando para coisas que você gosta de ver. Esqueça um pouco somente as coisas que você gosta de ver, experimente as outras, olhe para outras, que nem a gente brincou com comida. Eu adoro, por exemplo, chocolate, e gosto de chocolate meio amargo, mas como é que eu defini que eu gosto de chocolate meio amargo? Experimentei muito chocolate ao leite, muito chocolate branco, para dizer que eu não gosto tanto deles, que eu prefiro meio amargo. Então eu experimentei os outros para poder ter a minha crítica, a minha análise em cima disso, e experimentar outros lugares. Com dados é a mesma coisa. Com dados você vai lá, busca as fontes, faz uma crítica em cima da análise dessas fontes, vê onde você quer chegar, critique, tente, não tenha medo de errar e não acredite somente numa informação. Faça a pesquisa de todas até você ter a confiança de que realmente você consegue direcionar para a informação desejada dentro do planejamento que você fez. Teron, para a gente finalizar, agora que você já trouxe dicas para as pessoas que querem pensar em trabalhar com análise de dados, como a gente consegue trazer exemplos na rotina para que a pessoa consiga pensar nos dados de uma maneira prática? Exemplos são dados de uma maneira prática. Vamos lá. Todo mundo hoje tem uma questão financeira.
Todo mundo tem que pagar boleto, que é a grande brincadeira ou enorme realidade que a gente tem por aí. O exemplo, eu sei quanto que eu sei o que eu comprei ou o que eu gastei para poder ter aquele boleto. Então aquele boleto vai ser um boleto de R$100. Então essa é a fonte dos meus dados. Eu comprei alguma coisa que me custou R$100, eu preciso pagar esses R$100. Como é que eu vou fazer para pagar esses R$100? Então eu sei que eu ganho de salário, eu ganho no meu trabalho, eu ganho de alguma forma, eu vou ganhar X, vou ganhar, sei lá, R$1.000 para isso. Se eu consumir de alguma outra forma outros boletos que vão fazer eu consumir R$1.500, eu não vou ter dinheiro para pagar esse boleto. Então a forma real é exatamente ver isso. Eu sei quanto que eu gastei, quanto que é meu boleto e eu sei quanto que eu estou ganhando. Então conseguir fazer um planejamento, uma ideia em cima disso, uma crítica, uma análise crítica em cima disso, para falar, eu não posso gastar mais do que R$900, que eu falei que ganho 1.000, tu gasta com um boleto de 100, mais do que R$900, para que eu consiga pagar esse boleto. E qual que é a crítica? Se eu não pagar o boleto, o que acontece? Eu vou ter multa, eu vou ter juro, eu vou ter protesto no banco, eu vou ter alguém me perseguindo para fazer cobrança. Então, a gente vê quais são as consequências. Eventualmente, aqui vem até um pulinho do gato, é válido a gente ter essas consequências e, de repente, não pagar esse boleto por algum motivo e a gente conseguir fazer algum trabalho em cima disso. Mas veja também se fazer isso vale a pena. Se estiver dentro do teu planejamento e você conseguir pensar em cima disso, aí tranquilo, aí dá para se fazer. Então, uma análise prática é exatamente essa. Eu sei quanto que eu tenho, eu sei quanto que eu posso gastar. Em teoria, não posso gastar mais do que isso. Se eu quiser, posso até fazer um empréstimo? Posso, mas se a gente fazer a conta do que vai ser feito isso. E nem sempre trabalhar por impulso. E eu falo por conta própria, porque muitas vezes eu trabalho por impulso e a gente acaba tomando um tombo lá na frente depois. Tero, muito obrigada pela sua presença e participação. Pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula sobre como fazer as perguntas certas para uma boa análise de dados. Até a próxima!